Importante a gente discutir agora a substância mesmo dessa cúpula do G20. Enquanto o foco é em combate à fome, pobreza e governança global, nessa cúpula, nominalmente, a gente precisa entender o que acontece no G20 e a gente vai estar discutindo os desdobramentos conforme os líderes globais se reúnem no Rio de Janeiro. Num momento conturbado para todo o planeta, com tensões no leste da Ásia, Estreito de Malaca, Mar do Sul da China e, claro, os conflitos armados crescentes no Oriente Médio e, sem dúvida, a guerra da Ucrânia, que já se arrasta agora há mais de 2 anos e está há quase 3 meses de completar seu 3º aniversário, a maior guerra terrestre já vista na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. É nesse contexto que existe também outra nuance. As eleições americanas se encerram com Donald Trump como vencedor e a chamada Trifecta Victory, a vitória trifacetada, com os republicanos nos Estados Unidos tomando Câmara, Senado, por uma maioria pequena, é verdade, mas ainda assim 53 senadores republicanos contra 47 democratas e, claro, uma vitória expressiva na presidência com não só 312 votos de 578 para Donald Trump, mas ainda também a vitória no voto popular, a primeira vez que um republicano em 20 anos conquista o feito desde George W. Bush em 2004. É nesse contexto que os líderes mundiais se reúnem e a gente estava apurando isso com algumas fontes. Manu, você conversou com a gente a respeito... A gente tem que passar por uma série de assuntos, mas vamos começar com a questão a respeito de Donald Trump e o que pode se esperar em termos de discussões, porque haverá reuniões bilaterais, claro, à margem da cúpula. O que a gente pode apurar em termos de esses líderes mundiais discutem a eleição americana e, se sim, o que eles discutem em termos de como esperar a postura de um próximo governo Trump. Eu te trago de volta, Manu, e a gente conversa então com a Manuela Coure agora, nossa correspondente, não só para assuntos a respeito de China, mas também de relações internacionais, ela que está na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Então, Manu, o que a gente pode esperar a respeito dessas conversas, o que você apurou com essas fontes e o que esses países estão discutindo a respeito da vitória de Donald Trump? Perfeito, Marcos. Bom, então eu tive contato nos últimos dias tanto com uma pessoa que trabalha ali dentro do governo americano, quanto com uma pessoa que já esteve presente ali no governo brasileiro. E o que eles pontuaram para mim foi o seguinte: o primeiro, realmente essa questão da volta de Donald Trump, ela não é algo que está oficialmente sendo discutido, até porque essas pautas elas já são elaboradas essas pautas elas já são elaboradas durante todo o ano. Então, não é algo que as pessoas vêm aqui e decidem de última hora. No entanto, o que eles me pontuaram para mim, é que realmente, nos corredores, isso poderia ser sim discutido entre os líderes, porque haveria grande preocupação. Porque a ideia agora é que realmente, se essas tarifas forem aplicadas pelo agora novo presidente americano, a ideia é que elas podem ter uma repercussão mundial. Vários países realmente podem ser afetados, inclusive vários países que são aliados americanos, como, por exemplo, até mesmo a Coreia do Sul, que produz muito a questão de microchips. Alguns congressistas, até sul-coreanos, há poucos dias atrás, eles estão tentando elaborar um projeto de lei para tentar ser aprovado ali dentro, para que o governo da Coreia do Sul libere mais subsídios para a produção de microchips dentro do país. Por quê? Porque a ideia deles é que, se realmente o governo americano impuser essas tarifas sobre a importação de bens da China para os Estados Unidos, a ideia é que a China tentaria subsidiar ainda mais alguns produtos e microchips para realmente tentar baratear e fazer com que esses produtos ainda continuem sendo competitivos. Só que acontece que, se esses chips eles forem ainda mais baratos, vai ser muito difícil para outros países asiáticos conseguirem competir. Então, é só um exemplo de como isso pode realmente ter repercussões em todo o mundo. E por isso que é um assunto tão importante e que provavelmente vai ser discutido, de acordo com as minhas fontes, ali nos corredores, mesmo que não oficialmente. Não, interessantíssimo a respeito dessa questão das tarifas. Eu lembro ao público, então, que foi uma discussão muito premente na campanha de Donald Trump, que ele poderia chegar até 60% de tarifas ou mais quanto à China e que ele deve exercer medidas no comércio exterior, com tarifas, com taxas sobre a importação de produtos para dentro dos Estados Unidos, que tenham um efeito de restaurar a base manufatureira americana e, claro, como a Manu descrevia, uma fonte que... Bom,
não vou falar quem é a fonte, mas eu também cheguei a conversar com ela pessoa. Ela já esteve no staff de planejamento de políticas no Departamento de Estado dos Estados Unidos no governo anterior de Donald Trump e falou então que essa pode ser uma das questões que preocupe aliados e parceiros conforme o novo governo americano se desenvolve e entra em cena. E o quê? Agora faltam, dia 21 de janeiro, toma posse, então a gente está aí falando de coisa de 2 meses.